A importância da música no culto. Então a gente já vai começar falando sobre a importância dessa parte musical no culto, né? O Gustavo falou muito bem sobre isso. É quase que uma continuação do que ele estava falando. Pode passar para a próxima. É um dos elementos do culto público. Então a gente viu que os elementos do culto são oração, palavra, música, sacramentos e oferta, né? Então a música faz parte do culto. A gente viu também nos versículos, né? O Gustavo até leu para a gente, lá em Efésios 5 e lá em Colossenses 3, que no culto havia, né, a instrução de Paulo é que houvesse hinos e cânticos espirituais, né, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos. Então, havia realmente uma parte musical no culto. E na leitura e na pregação da palavra, Deus fala conosco. No louvor e na oração, nós falamos com Deus e honramos. Então, quando a gente se reúne num culto, não é um monólogo, né? Não é uma palestra. A gente não vem para só assistir, a gente vem para falar com Deus e para ouvir de Deus. E nos cânticos, apesar de Deus usar também os cânticos para falar conosco, é um momento onde nós podemos expressar a Deus a nossa adoração, o nosso amor, o nosso louvor e honrá-lo, né? Assim como na oração. A santificação dos ministros, importante, importantíssimo. Os ministros devem manter uma vida piedosa e dar testemunho dentro e fora da igreja. A gente está aqui não só para parecer, né, para parecer que é santo. Na verdade, a gente tem que ser e parecer que somos piedosos, somos pessoas boas, né? Eu, inclusive, tenho comigo uma mania, desde que eu entrei para o Ministério de Música, que sempre que eu desço do altar, eu desço cumprimentando todo mundo. Mesmo que não olhe para mim, eu estou meio que comentando. Por quê? Porque o ministro de música, por si, já é tido como uma pessoa orgulhosa, metida, né? E muitas vezes são. Eu lembro de ir nos acampamentos da presbiteriana, de outras igrejas, e aí eu ficava cutucando, um amigo meu falou assim, aquele lá é da equipe de louvor. Aquele também. É por quê? Você vê ele com o instrumento? Não, porque está assim, ó, com o nariz lá em cima. E acertava, quando ia ver, estava lá no altar. Às vezes era o cara que mais brigava no futebol, que mais falava palavrão. Eu lembro de uma vez que eu fui num acampamento, acho que era da Vila Moraes, e aí eu levei uma visitante, era presidente de jovens, levei a galera dos jovens para visitar, para acompanhar lá o acampamento da outra igreja, e aí eu levei uma menina que estava visitando, uma amiga minha. Eu lembro até que quando eu converti, essa menina falou para mim, nossa, André, você agora virou crente? Sempre te achei tão inteligente. Agora você virou crente? Não, mas um dia você vai experimentar o que eu estou experimentando. E convidei ela para ir no acampamento e ela topou. E eu orando para que Deus fizesse a obra na vida dela, né? E aí, no acampamento, teve uma brincadeira de bandeirola. O pessoal escondia as bandeirolas, dividia em 2 times, e aí tinha que ver quem encontrava a bandeirola do outro time. E ela veio me contar depois do acampamento que um rapaz falou assim, vamos nós dois aqui para procurar a bandeirola, deve estar por aqui. Foi embrenhando para o meio do mato, e ela falou assim, eu acho que não, está muito ermo, né? Não tem ninguém aqui, não sei se... Ele falou, não, te trouxe aqui para te dar um beijo. Olha só, gente, eu levei a menina para o acampamento, e o cara era o quê? Era um dos músicos da banda lá do acampamento. Não. Então é complicado. Eu me lembro aqui da igreja, a gente teve uma época que a gente organizou um vôlei aqui no IP, na quadra, era toda segunda-feira. E teve um rapaz que vinha jogar com a gente direto, e aí uma vez ele falou, André, eu vi que você é do louvor, se precisar de um baterista, de um percussionista, eu toco, inclusive de vez em quando eu toco com os meninos da UMP. Falei, é bacana, bom saber. Aí o pessoal que jogava aqui, a gente estava trazendo alguns visitantes para jogar com a gente jogava com eles em outros lugares também. Então a gente fez uma galera do vôlei, né? E eles resolveram fazer uma resenha. Falaram, não, vamos marcar tal dia para a gente poder reunir o pessoal do vôlei. E chamou o pessoal que jogava vôlei aqui na igreja, o pessoal que jogava vôlei em outros lugares. E esse rapaz foi. Eu não fui nessa resenha, mas depois eu fiquei sabendo que ele foi o que mais bebeu. E a resenha, assim, do pessoal que não era da igreja, né?
E ele foi o que mais bebeu, ficou embriagado, passou vergonha, e era o cara que estava se oferecendo para subir aqui para o louvor, dando testemunho nenhum fora da igreja. Vamos lá. Ele está ligado lá agora ou não? Não, né? Como é que eu volto aqui para eu ver minhas anotações? Não, o PowerPoint mesmo. Sair só, que aí aqui embaixo vai ficar o que eu anotei, né? Aqui assim. Entendeu? Aqui está ótimo. Pode ser assim. Obrigado. Onde é que nós estamos? Responsabilidades da equipe. Chegue com antecedência para orar e para resolver imprevistos. Isso aqui é muito importante. Eu me lembro de congregar numa igreja que a gente não tinha muito esse costume de ensaiar, de escolher as músicas, né? Um negócio meio em cima da hora. E uma vez eu cheguei tão atrasado que quando eu entrei pela porta da igreja, que eu fui no corredor, o pastor estava terminando ou o liturgo estava terminando de fazer a abertura. Agora nós vamos ter o louvor. E eu chegando na igreja, eu joguei a Bíblia no primeiro banco que estava vazio e já subi para o altar, peguei o violão. Boa noite, irmãos. Gente, é terrível, é tenso, né? Como o Marco fala, já tem muita coisa para dar errado quando você se prepara. Quando você chega em cima da hora, é certeza que alguma coisa vai dar errado, né? Então é importante demais chegar mais cedo. Se você já ensaiou durante a semana, chega mais cedo, mesmo que já tenha ensaiado, chega mais cedo no dia que tiver escalado, para evitar imprevistos, né? Esses dias atrás, a gente montou uma banda meio Frankenstein, né? No culto de celebração de final de ano, que é aquele negócio, né? A gente viaja, a gente não consegue uma banda completa, a gente faz uma coxa de retalhos. E a gente conseguiu chegar até bem cedo, né, em relação à programação. Só que aí, infelizmente, deu um problema aqui no som, e outro problema eu não consegui resolver, e está faltando o cabo daqui e tal. A gente deve ter tido uns 20 minutos, para ensaiar no máximo. Então, quer dizer, mesmo com antecedência, a coisa ainda tem possibilidade de dar problema. Então, faça o possível para se preparar, chegar antes. Quem é instrumentista vem, já liga o instrumento, né? O Marquinhos estava até mostrando aqui a parafernália aqui, que ele montou aqui, já é um negócio pronto para não ter que ficar ligando aquele monte de cabo. Venha mais cedo. Próximo. Saiba as músicas de cor. Se esforce para evitar cifras ou letras escritas, né? Primeiro que polui aqui o ambiente, né? Imagina, se cada um precisar de uma dessa aqui, aí fica uma aqui para os dois aqui, outra aqui para o violonista, fica feio, né? Além do que você não consegue se concentrar direito, você tem que olhar para a congregação, olhar para a cifra, ler a letra. Eu sei que tem cânticos que são complicados, que às vezes é uma parte para cá, outra parte para lá, mas cada estrofe é diferente, né? Um cântico muito extenso, mas se esforce, faça o possível para decorar, né? Utiliza a letra e a cifra só em última instância. Eu me lembro de um amigo meu, que ele ia tocar e ele pedia para eu sentar no banco da frente, porque ele não sabia as cifras, e aí ele ficava assim, ele ministrando louvor com violão, e eu ficava assim para ele. É tenso, né? Vamos para a próxima. Participe de todo o culto. A gente aqui, às vezes, não tem a possibilidade de participar de 2 cultos, porque tem o culto das 5 horas da tarde e tem o culto das 7h15 da noite, né? Então, a banda, nesse caso, ela está liberada, é uma exceção, ela participa, na verdade, de todo o culto, mas ela não vai precisar assistir o culto novamente. Então, ela participa do primeiro culto, participa do louvor, assiste a pregação, aguarda o segundo culto, participa do louvor e aí está liberado com discrição para sair. Isso até foi uma discussão no início, quando decidiram fazer os 2 cultos. De primeiro era proibido, não liberavam, aí por fim a liderança repensou e liberou. Falou, então
estão autorizados. Mas é uma exceção, porque você, inclusive, já assistiu todo o culto. Eu conheço casos de pessoas que faziam louvor, terminavam o louvor e iam para a porta da igreja ficar conversando. A Leidiane, a minha esposa, ela foi líder de jovens numa igreja que a equipe toda fazia isso. E ela chamava o pastor, falou, pastor, não pode, o pessoal está fazendo isso, eu brigo com eles, que são os jovens, né? A equipe era de jovens. E ele, mas a gente não pode ficar pegando muito no pé e tal. E os meninos ficavam de fora conversando, era terrível. E aí chamaram a atenção deles, olha, realmente, não fica bem, né? Vocês terminam o louvor, fica lá de fora da igreja conversando, não fica legal. Aí eles deram a solução para isso, terminava o louvor, eles iam embora para casa. Não ficava mais fora da igreja conversando, né? Fiquei sabendo que chegou o momento que eles se reuniam, não, vamos sair para uma boate, alguma coisa assim, depois do louvor, não assistiam a pregação. Então, responsabilidades da equipe, participe de todo o culto. Próximo. Compareça independente de escala. Né? Às vezes, eu me recordo de mais um, né? Eu fui líder do Ministério de Música em uma outra igreja, e eu lembro que o pessoal percebia isso. Pelo menos 2 ou 3 pessoas me chamaram, falaram, André, fulano de tal, eu já vi, ele só vem quando está escalado. Eu ficava assim, como é que a pessoa percebeu isso, né? Porque eu, às vezes, fico olhando, você não repara tanto, né? A não sei que seja alguém muito próximo a você, fulano faltou. Não, mas conseguia perceber que o menino que cantava, ele só ia no dia que estava escalado. Ele estava escalado um domingo, passava 2 domingos, ele não estava escalado, não vinha. Aí, no outro domingo que ele estava escalado, ele voltava. O pessoal percebe. Então, venha. Eu sei que a situação agora, né, às vezes, nem sempre é tão simples, porque tem a pandemia. A gente também não consegue perceber com facilidade, porque tem 2 cultos, né, no domingo, tarde e noite. Mas se esforce por estar em todas as programações da igreja. Eu, inclusive, fiz um compromisso, falei isso para o pastor Érico no último encontro de casais. Ele falou, pastor, eu quero colocar minha família para participar em tudo quanto é evento que tiver, acampamento, casais, criança, o que tiver que eu puder colocar minha família para participar, eu quero colocar. Porque isso é crescimento para a gente. Né? E quando você fica muito tempo sem congregar, queira ou não queira, é como uma brasa fora do braseiro, você vai se esfriando. Né? A gente precisa ter esse contato, essa comunhão, né, com os irmãos. Tanto que é bom a gente poder voltar a se reunir. Né? A gente ficou tanto tempo sem poder, então que a gente possa estar vindo sempre, né? Próximo. Lembre-se que não é uma apresentação. Isso aqui é importante, até porque é quase que inerente ao músico um pouco de orgulho, né? A gente que é músico, a gente tem que lutar constantemente contra o orgulho. Porque a gente, queira ou não queira, tem algo que não é todo mundo que tem. Você que sabe tocar, você sabe que toca melhor do que muita gente e toca igual muita gente não sabe, né? Tem sonho de tocar. Você que canta sabe. É uma posição, queira ou não queira, glamurosa. As pessoas querem, na verdade, quem chega na igreja fala, eu queria estar ali cantando. Né? A primeira opção que a pessoa escolhe quando pensa em servir a Deus é aonde? No louvor, né? Eu quero cantar, eu quero tocar. E a gente precisa trabalhar a nossa humildade. E quando nós estamos aqui em cima, a gente tem que sempre se lembrar, é para Deus, é tudo para Deus. É como o Gustavo falou, Ele é o centro. A gente não deve querer aparecer. E nisso deve sempre reinar o bom senso. Por quê? Solos de instrumentos, firulas, arranjos, se forem bem executados, colocados na hora certa e de forma discreta, eu não vejo problema. Mas tem muita gente que exagera. Eu lembro de ver no Instagram esses dias atrás, o pessoal elogiando um cantor, acho que era até um dos instrumentistas, falou assim, eu mesmo quase me perdi. O cara cantava demais, ele estava cantando, acho que é uma música do Trazendo a Arca. Só que ele mudou a melodia da música todinha. Ele colocou lá em que bemol e lá em cima ele ficou. E os instrumentistas estavam conseguindo acompanhar mais.
Isso prejudica a igreja, né? Então, quando você inventa arranjo demais, muda demais a melodia da igreja, da música, a igreja se perde. Então, a gente precisa se conter. Eu sou até suspeito para falar que eu gosto demais de arranjo, eu gosto de melisma, eu gosto daqueles soul, aqueles gospel, né? Eu gosto demais daquilo, então eu me contenho, um arranjinho no momento certo, na hora certa, de forma discreta, está passando de bom. Mas não para aparecer, é simplesmente para enriquecer a música. E escolher um tom confortável para a igreja, né? Às vezes se é um tenor, acho que eu ouvi falar de tenorino, não sei, o cara que canta quase com a voz feminina. Eu quero a música lá em cima, mostrar que eu alcanço. Escolhe um tom que vai ficar confortável tanto para a voz masculina quanto para a voz feminina, senão as mulheres vão ter que ficar miando ou os homens vão ter que ficar arrotando para poder cantar, né? Próxima. Responsabilidades do dirigente, aquele que está conduzindo o louvor. Primeiro, se você é o responsável por escolher as músicas, na nossa banda não sou eu, né? Apesar de eu ser o dirigente, o Anderson, que é o líder da banda, é quem escolhe as músicas. Nesse caso, aquele que tem a responsabilidade de escolher as músicas, passe com antecedência. Isso aqui é muito importante. Na verdade, a nossa meta é de tentar fazer isso com 15 dias. Né? O Marco Aurélio está aqui, ele está nos ajudando. Então, a gente passa as músicas com antecedência, o Marquinhos ele tem a possibilidade de cifrar a música, se for o caso, ele faz as guias de voz, passa tudo mastigadinho para a equipe. Só que precisa de tempo para fazer isso. Né? Se a pessoa que está responsável por escolher as músicas passa com, sei lá, 2 dias só, às vezes a equipe não vai ter tempo para poder ouvir a música, memorizar. Se for uma música nova, então, o máximo de antecedência possível. A gente tem tentado fazer isso com alguns dias. Como eu falei, a meta é 15 dias. A escala, você já sabe, sai com... A gente coloca a escala para 2 meses, né? Então, a maioria já sabe quando é que vai estar escalado. A não ser que seja algum imprevisto, você já sabe que vai estar escalado no final de semana lá de abril já, né? De março. E aí o que eu peço? Que cada um que é responsável por escolher as músicas faça isso com muita antecedência e passe para toda a equipe, passe para o Marco Aurélio e se preparem. Segundo, conduza o dirigente, né? Conduza as músicas e não apenas as apresente. Eu quero me deter um pouco nesse ponto, porque é algo que a gente precisa trabalhar bastante aqui na igreja. Eu me lembro de uma adolescente, quando eu estava lá na Presbiteriana do Parque Real, e a gente começou a querer trabalhar os meninos para poder ministrar louvor também, né, lá na equipe da UMP. E eu chamei a menina e falei assim, olha, você quer começar a dirigir o louvor também? Quero sim. Ela cantava. Então tá bom, então tá contigo, a partir do próximo você pode, né, começar a fazer o louvor. E ela começou a conduzir o louvor, mas ela fazia o seguinte... boa noite, vamos cantar Leão de Judá. E aí a equipe começava, terminava a música, ela, grande é o Senhor. E tocava grande é o Senhor. E eu tive que chamar, que bom que você, né, já está conseguindo ficar à frente, né, não é uma coisa fácil, mas a gente precisaria um pouquinho mais. Não é só apresentar a música, né? Não é só dizer, nós vamos cantar tal música. A gente tem que saber conduzir. E dentro disso... É importante, por exemplo, a pessoa que está conduzindo, tentar antecipar o caminho da música. Né? Quando eu vim aqui para a igreja, deve ter uns 5 ou 6 anos, que eu comecei a ministrar louvor, o pessoal veio me agradecer, me elogiar, falar assim, nossa, que bom que você fala para onde que vai, que às vezes a gente fica perdido. É importante isso, na verdade a minha própria banda falou isso. André, você tem que falar para onde vai, senão a gente mesmo não sabe para onde vai às vezes. Então... tem música que chegou num certo ponto, você não sabe, grande ao Senhor é um exemplo, né? Você não sabe, você vai repetir o refrão, você vai voltar para o início. Então, você que conduz o louvor, tenta lembrar disso. Isso é treino, tá? Pensou, vou para tal parte, fala antes. O refrão, grande ao Senhor, do início, né? Eu vejo que os meninos têm se esforçado para fazer isso.
O Arthur, eu vejo que ele tem evoluído para caramba nisso, né? Como o Marco falou, é muita coisa para dar errado, mas com o tempo a gente vai trabalhando e vai se preparando e vai melhorando. Então, algo na condução do louvor que a gente precisa sempre se lembrar é isso, é tentar mostrar o caminho. Isso ajuda inclusive os instrumentistas, que às vezes o próprio pessoal não lembra o mapa da música, né? Estimule a igreja a cantar para Deus, erguer a voz, adorar com alegria, né? Algo que você pode fazer durante o momento de condução, né? Erga a tua voz, canta para o Senhor, né? É algo que, às vezes a gente começa a se distrair, a mente humana tem essa característica, né? A gente está cantando quando pensa que não, a gente nem está prestando mais atenção. Então, quando o ministro chama, fala, é para o Senhor, fala para Ele, canta para Ele. A igreja responde. A gente precisa não me entendam mal, a gente precisa ter essa energia, né? Não é nada místico, a gente precisa transmitir o que a gente também está fazendo, né? A adoração. Próximo, seja autêntico quanto às emoções. Aqui, como em todos os pontos, impera o bom senso. No final, eu quero ler chama e-mail a uma dirigente de louvor. Eu quero falar um pouco sobre isso, mas rapidamente, a gente não precisa nem ser mecânico e nem ser teatral. A gente tem que evitar os excessos, né? Então, se deu vontade de erguer as mãos, pode erguer as mãos. Não precisa ficar travado, né? Quando eu vim para a igreja, porque eu me converti na igreja presbiteriana, passei acho que 8 anos, depois eu fui para uma igreja neopentecostal, fiquei mais uns 12 anos, depois eu voltei para a presbiteriana. Então, bom filho a casa tornou, né? Mas quando eu voltei com os vícios da neopentecostal. E aí, ainda mais a primeira igreja, que é considerada uma igreja um pouco mais tradicional do que as outras presbiterianas, né? Vim para cá e me chamaram para conduzir o louvor, e aí eu ficava meio que travado. Foi uma bênção de Deus terem me chamado para ser auxiliar na classe de música, que aí eu mesmo pude estudar um pouco mais sobre adoração, ver a visão que a gente tem sobre isso. Então, erguer as mãos, as palmas, ou até mesmo em algum momento não conseguir conter o choro. Eu sou muito chorão. Eu sou igual o profeta Jeremias, sabe? Então, se eu começou a sentir a emoção bater muito forte, eu às vezes não consigo conter. Já teve ocasiões em que eu estava de louvor e chorei. É um problema? Não, mas foi autêntico. Eu não forcei, que aí esse é o outro lado da moeda. É a pessoa que é um robô cantando, que faz o possível para nem se mexer, e a pessoa que exagera, que já pega o microfone na primeira música e já está lá se derramando, né? Então a gente precisa ter bom senso, equilíbrio. Próximo, quantos minutos que eu já gastei, hein? Vocês me ajudem aí, gente? Está perto do fim também. Evite frequentes repetições. Isso aqui mais porque a mensagem da música ela está sendo transmitida. Não tem por que a gente ficar repetindo várias e várias vezes. E hoje a gente tem exatamente isso no chamado worship, né? Aquela música que fala 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Parece um mantra. Acho que a intenção não é nem assim... louvar e adorar, levar a pessoa a um êxtase emocional pela repetição, repetição, repetição. Não quer dizer que não possa repetir, volto a dizer, nenhum dos extremos, né? Você pode ter uma música que repete, às vezes o final 2, 3 vezes, mas a gente tem que evitar aquele exagero de repetições. Próxima. Ensaios. Há 2 tipos de pessoas que atrapalham a equipe. As que usam o ensaio para aprender as músicas e as que pensam que não precisam do ensaio. O primeiro grupo é aquela pessoa que chega no ensaio, qual que é a música mesmo? Não tirou tempo para ouvir, para decorar a melodia, e tem música que é difícil, o cantor às vezes ouve a música uma vez, não, legal. Tem que prestar atenção, tem música que tem... Essa música que a gente cantou agora, Isaías 53, que música difícil de cantar. Tem hora que é no contra, tem hora que é na cabeça, você não consegue... Se você não ouvir bastante, tentar decorar a melodia, você vai se perder. Então, se prepare. Venha para o ensaio já preparado. O ensaio, ele não é para você aprender a música.
O ensaio é para você conseguir colocar o que você aprendeu junto com a equipe. E a pessoa que acha que é tão bom que não precisa de ensaio. Né? Tem gente que é assim também, o músico é excelente, o cara toca demais, só que ele acha que porque ele toca demais, ele arrasa no improviso. Ele pode vir, chegar às vezes no finalzinho do ensaio, e falar, não, o que foi que vocês pegaram mesmo? É qual tom? Só fala o tom que tá bom. Não é assim. Né? Eu lembro do Marquinhos falando que, às vezes, uma apresentação que você vai fazer de 1 hora, de 2 horas, não mostra lá os dias que tiveram de preparo, de ensaio, de tirar a música, de cifrar ou de fazer partitura, se for o caso. Né? Tem até uma história interessante, uma alegoria. Não sei se você já ouviu falar do desafio dos lenhadores. Né? Diz que um jovem lenhador fez um desafio para um lenhador experiente, um velho lenhador. Então, assim, vamos dividir essa campina aqui, o mesmo tamanho para mim, o mesmo tamanho para você. Vamos ver quem termina primeiro? O lenhador velho topou, né? E o jovem foi, e uma atrás da outra, derrubando a árvore. E ele olhava para o lenhador velho estava sentado, está cansado. E quando ele estava na metade, que ele olhou, o lenhador velho tinha terminado a parte dele. E aí ele falou assim, mas como assim? Eu não entendi. E eu estava olhando, você estava descansando entre uma árvore e outra, você parava para descansar? Ele falou, não, eu não parava para descansar, eu parava para afiar o machado. Essa é a diferença, a gente precisa de ter tempo para afiar o machado. Não é você chegar e querer saber tudo, improvisar, não adianta, a gente precisa dos ensaios. Próxima. Busque aprimoramento. Salmos 33:3 diz assim, toai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Tem outras versões que falam assim, tocai bem. Tocai bem, a gente precisa fazer o melhor, oferecer o melhor de nós para Deus. Então, se você tiver possibilidade, faça uma aula, se tiver possibilidade, evolua. Hoje até está mais fácil, né? Antigamente era tão complicado para a gente tirar uma música, hoje você vai no YouTube, você vê um monte de gente ensinando como é que faz. Eu mesmo, a minha parte que é vocal, então eu vou nos canais Vocato, não sei o que de voz. Tem vários canais que ensinam, inclusive separam lá a primeira voz, segunda voz, terceira. Eu assisto aquilo lá e decoro, e passo para o pessoal, passo para a banda. Então, se aprimore, né? Se aperfeiçoe. Próximo. Postura dos ministros. Ok, vou acelerar. Primeiro, use vestimentas adequadas, né? Talvez algo que eu nem precisaria falar, mas... Opa, passei demais aqui. Mas a gente precisa tomar cuidado sempre com questões de sensualidade, né? Roupas muito apertadas. E outra coisa, cuidado com o que está escrito, né? Às vezes está uma coisa escrita em inglês, ou alguma figura, e você não sabe o que significa. Procure saber. Até minha filha de 3 anos, quando eu coloco uma roupa nela que tem alguma coisa em inglês, ela fala assim, pai, o que está escrito? Né? Eu, como não manjo do inglês, tenho que ir lá traduzir. Né? Deixa eu ver aqui, minha filha. Faça isso. Né? Você tem uma camiseta que às vezes tem alguma coisa escrita em inglês, veja o que está escrito, porque às vezes você está aqui ofendendo o pessoal em inglês, nem sabe. Né? Próxima. Os cantores ajudem o dirigente na condução. Por que isso aqui? Às vezes o dirigente, a maioria das equipes aqui, o dirigente toca violão e canta. Né? E aí o cara fala assim, vamos lá, igreja, com as palmas. Quem está cantando, ajuda, porque ele não vai poder bater palma. Né? Bate o violão, né? Então, quem está cantando, lembra disso, ouviu? Ele falou, palmas, ajuda. André, qual que é o momento certo de bater as palmas? Com a caixa da bateria, estou certo? Então, vocês estão ouvindo aqui, ó. Eu não sei se vai dar para ouvir, ó. Está sem baqueta. Essa é a caixa. Cadeira alta. E esse é o bumbo, ó. Quando é que é as palmas? Aqui, ó. Com a caixa. Tchá, 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 tchá. Então, você já sabe, ajuda quem está conduzindo o louvor a fazer certo. Mãos erguidas, tem cânticos que falam isso, né?
Detalhe, palmas e mãos erguidas são sinal de espiritualidade? Jamais. As palmas servem para marcar o ritmo da música, ajudam, principalmente em músicas mais rápidas, né? E mãos erguidas não são sinal nenhum de espiritualidade, mas você tem liberdade para erguê-las, você pode ou não fazê-lo. Só que tem cântico que fala, né? Levanto minhas... Quando o cântico fala, geralmente, a gente, não estou mentindo para Deus, né? Vou erguer as mãos. O violonista não vai poder erguer a mão, mas quem estiver cantando junto, ajuda, erga as mãos, até para estimular a igreja. Certo? Vocês estão tão caladinhos, estão todo mundo entendendo? Pergunta no final, né? Próximo. Os instrumentistas adorem também enquanto tocam. É preciso ter essa consciência. Você está tocando para Deus. É como se você tivesse sido levado à presença do rei e você vai mostrar para ele o que você preparou. Então você está tocando para ele, né? Eu sei que é complicado às vezes, porque eu me lembro mesmo de um baterista que ia tocar com a gente e ficava assim, fazendo 1001 caretas, né? Porque o cara não consegue concentrar em muita coisa. É difícil, por exemplo, tocar e cantar junto, né, bateria. Eu admiro os caras que fazem isso. Tem, inclusive, cantores profissionais. O cara toca e canta, né? Mas se você conseguir, cante. Se não conseguir, faça para Deus, né? Se concentre e tenha essa noção de que está fazendo para Ele. Próxima. Se eventualmente alguém da equipe errar durante a condução, disfarça. A grande maioria da plateia, dos irmãos, não entende muito de música. Eles nem vão perceber se alguém errar uma nota, errar um tom, né, dar uma desafinada. Eles vão perceber quando? Quando toda a equipe faz assim, ó. Eu tenho um irmão mais velho, por parte de pai, que ele não herdou o dom, sabe? Ele não consegue nem fazer isso aqui no ritmo. E a gente, às vezes, congregando, assistindo alguma coisa, ele fala assim, errou, ó. Você está entendendo de música? Eu falo, não entendi não, é porque todo mundo olhou para ele. Já vi que errou. Então, disfarça. Errou? Se contenha, continua olhando como se nada tivesse acontecido. Tá bom? Escolha das músicas. Que músicas escolher? Primeiro, verifique, se possível, o contexto do culto. Isso é algo que a gente tem... inclusive, às vezes ouvido reclamações, às vezes tentar trabalhar, que é tentar fazer algum link, pegar as músicas e fazer uma preparação para o tema da mensagem. Não é fácil. Muitas vezes, quem vai trazer a mensagem ainda não se preparou, como a gente está querendo escolher os cânticos com 15 dias de antecedência, então, a gente tem que exigir isso também de quem vai trazer o sermão, né? Mas, na medida do possível, pelo menos se ofereça. André, quem é que vai estar, ou o pastor, ou quem for responsável, quem é que vai estar pregando nesse dia? É tal. Liga para a pessoa, ó, tem algum cântico, né, que o senhor quer que a gente ministre? Eu pensei nesse, qual que é o tema da mensagem? Pode ser esse. Tenta fazer essa conversa. Se não tiver um resultado, ó, infelizmente eu não posso demorar muito, porque eu tenho que passar por aqui com antecedência. Já deixa esclarecido, né? E aí, se não tiver uma resposta imediata, pelo menos a sua parte você fez. Estamos combinados? Pode fazer sim. Dá uma despertada. Próxima. Busque direcionamento do Espírito Santo. Nossa, André, eu sou presbiteriano, eu faço isso? Faz. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, Romanos 8,14. A gente pode sim. Senhor, tem algum cântico, né, que o Senhor queira que eu escolha para esse fim de semana? Pode perguntar para Deus. É lógico, não vai esperar receber uma revelação em sonho ou um anjo vir te falar, né? Você ora e vai pensar nos cânticos. O Espírito Santo vai te conduzir. Mas ore, né? Não faça simplesmente por algo mecânico. Próximo. Está terminando, gente. Escolha as músicas pelo seu conteúdo e não pelo seu ritmo. Você tem que lembrar que é para Deus e é para o culto. Tem todo um culto envolvido. Não é porque você gosta da música, não é porque essa música
o ritmo é gostoso. Não. O tema da mensagem é o que Deus tocou no seu coração. E último tema, ou subtema, né? O problema da competição. Isso acontece em equipe de louvor? Nas outras igrejas aqui. Evite comparações. É algo que acontece demais, né? Você quer se comparar? Se compare com o que você era. Tenta ser melhor do que você. Tenta ser melhor do que sua versão atual. E não, eu quero cantar para ser melhor do que o outro. Eu quero tocar para ser melhor do que aquele. A banda tal é melhor do que a outra. Evita esse tipo de comparação, né? Se compare consigo mesmo. Tenha como objetivo oferecer o melhor a Deus e não ser melhor que o outro. Né? Lembra que nosso objetivo é Ele. O alvo é a adoração a Ele. Próximo. Mantenha um bom relacionamento com toda a equipe. Independente se você é um amigo chegado ou não, mas tente sempre ter essa simpatia, esse bom relacionamento com a equipe. Isso é muito importante. Até porque, como diz, é uma equipe, né? É preciso ter essa harmonia, não apenas musical, mas também porque somos irmãos em Cristo. Amém? Pode falar amém. Agora, para terminar, vou ler. Isso aqui, e-mail a uma dirigente de louvor. De Augustus Nicodemos Lopes para lenita@louvorceleste.br. Isso aqui está no Facebook, ou estava, né? Pelo menos eu achei na internet, diz que estava no Facebook do pastor Augusto Nicodemos. Assunto, perguntas sobre ministração do louvor. Isso aqui é bem esclarecedor, talvez gere até algumas dúvidas. Ao final você vai ter a oportunidade de fazer algumas perguntas. Prezada Lenita, esse é o pastor Augusto falando. Recebi seu e-mail contendo várias perguntas sobre a ministração do louvor. Desculpe não ter respondido antes, foi falta de tempo mesmo. Você me disse que é uma levita em sua igreja e que ministra o louvor durante os cultos. Sim, de fato é um privilégio poder participar do culto a Deus servindo na parte da condução dos cânticos. Eu teria um pouco de dificuldade em considerar você como levita, entre parênteses, apesar de você ter um nome parecido, que é Lenita, né? Pois para mim os levitas faziam muito mais do que conduzir o louvor no templo. Eles matavam e esfolavam animais, limpavam o sangue, a gordura, o excremento e os restos dos animais sacrificados e levavam uma parte para queimar fora. Além disso, arrumavam o templo, cuidavam da mobília e utensílios, etc. Se você quiser ser levita, como aqueles de Israel, terá de se tornar a zeladora da igreja. Bom, vamos agora às suas perguntas. Coloquei as suas perguntas entre aspas para facilitar. Pergunta 1. Até que ponto posso manifestar minhas emoções ao cantar para Deus? Resposta. Desde que sejam manifestações autênticas, sem problemas. O que incomoda muito é quando se percebe que o dirigente está fingindo ou fazendo força para demonstrar o que não está sentindo. A maioria dos membros das igrejas não se emociona fortemente quando cultua. As emoções nem sempre estão presentes. Por isso, eles podem ficar meio desconfiados quando o dirigente do louvor nem bem começou a primeira música, já está virando os olhos, chorando e embargando a voz. Mas se as emoções forem legítimas, elas podem ser expressadas sem muita afetação. Pergunta 2. Levantar as mãos, posso? É errado? Resposta. Não, não é errado. O problema é que às vezes parece uma forçação de barra. Algo superficial e ensaiado, que não consegue convencer o povo de que é uma expressão sincera de adoração. Portanto, recomendo sabedoria e cuidado. É preciso deixar claro para o povo que não serão as mãos levantadas que tornarão o louvor mais espiritual ou mais aceitável diante de Deus. Não há qualquer relação direta na Bíblia entre posturas físicas e espiritualidade. 3. Posso pedir para a igreja levantar as mãos em um dado momento da música, por exemplo? Resposta. Veja a resposta que dei à pergunta anterior. Eu acrescentaria que pode ficar meio constrangedor pedir para a igreja levantar as mãos durante um cântico, pois tem gente que não estará sentindo nada e outros que não se sentem bem fazendo isso. A melhor coisa é deixar que seja espontâneo,
que parta do povo mesmo. Gosto da regra, não estimule, não proíba. 4. Balançar de um lado para o outro, mesmo numa canção lenta, é errado? Resposta: creio que não, desde que não vire dança ou rebolado sensual, provocando a imaginação dos rapazes que lutam para se concentrar na letra e na música. 5. Se emocionar e chorar? Resposta: como eu disse, se for autêntico, não haveria problemas. Mas lhe confesso que é constrangedor ver dirigentes de louvor chorando como se aquilo fosse expressão máxima de espiritualidade ou comunhão com Deus. Quem não chora vai se sentir carnal, frio ou não convertido. Eu evitaria. Como eu falei para vocês, eu tento me conter. 6. Em relação à ministração entre uma música e outra, posso falar sobre a palavra, citar versículo e até explanar de uma forma muito rápida e objetiva? Resposta: poder pode, mas se você não tiver uma boa base teológica, vai acabar dizendo abobrinha, como eu ouço direto. Não é fácil falar em público e dizer coisas que realmente edifiquem. Sua função é ajudar o povo a adorar a Deus através da música. Estas ministrações entre músicas soam às vezes forçado, pois geralmente se tenta fazer uma ponte entre o tema da música e uma passagem da Bíblia, e isso fica forçado e artificial. 7. Falar aleluia ou glória a Deus, claro que com reverência, sem gritar, por exemplo, é permitido? Resposta: não vejo problemas, mais uma vez, todavia, é preciso ter certeza que são manifestações autênticas e não artificiais. Lenita, o problema todo é esta superficialidade de alguns dirigentes de louvor que ficam se emocionando, chorando, revirando os olhos, gemendo lá na frente durante o louvor e que, uma vez encerrado esse período, ficam do lado de fora da igreja batendo papo com os componentes da banda enquanto o culto continua acontecendo. Fica óbvio para todo mundo que era apenas fingimento. Acho que os dirigentes de louvor seriam uma bênção maior se fizessem apenas isso mesmo, dirigir o louvor, ajudando o povo a entoar os louvores a Deus. Qual o propósito dessas demonstrações de êxtase e enlevo fortemente emocionais à frente da igreja? Ajuda em quê? Não quero generalizar, pois seria injusto, claro. Mas às vezes fica a impressão que é apenas uma maneira de autopromoção. Pense nisso. No mais, que o Senhor continue a abençoar sua vida preciosa. Um abraço, Augustus. Trata-se de um e-mail fictício, embora baseado em fatos reais. Deus abençoe. Obrigado.